E aí, bora mergulhar numa história bem complexa, mas super importante de entender. A relação entre a chegada dos europeus e o sistema de escravidão na África. O nosso foco aqui vai se entender como um sistema que já existia foi, bom, completamente transformado. Então, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Muita gente se pergunta isso, né? Se a escravidão na África foi uma invenção dos europeus? A resposta, olha, é bem mais complexa do que um simples sim ou não. Mas fica tranquilo que até o final dessa análise essa questão vai ficar bem clara. Para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir um roteiro, ok? Primeiro, a gente vai ver como era o cenário antes da chegada dos europeus. Depois, o que mudou com essa nova demanda. E aí, vamos ver como o sistema foi transformado na prática. No final, tem um teste rápido para a gente amarrar todas as pontas e garantir que o conhecimento ficou firme. Beleza! Primeira sessão, então, escravidão antes dos europeus. Vamos dar uma olhada em como era o sistema antes dessa grande virada. E aqui já vem um ponto principal para a gente começar. Sim, a prática de escravizar pessoas já existia em várias sociedades africanas. Só que, atenção, não era nem de longe parecida com o que a gente imagina hoje, aquela coisa ligada ao comércio transatlântico. Era outra lógica. Tá, mas diferente como? Bom, geralmente, a pessoa se tornava escravizada por ser prisioneira de guerra ou por causa de dívidas. Um ponto fundamental, não tinha nada a ver com cor da pele ou raça. Além disso, a escala era bem menor, mais localizada, e as economias não dependiam disso para girar, sabe? Não era a base de tudo. Certo? Agora a gente entra na segunda parte. A chegada e a demanda. É aqui que entra o elemento que de fato mudou tudo de figura. Pensa só, países como Portugal e Espanha estavam a todo vapor na expansão marítima. A princípio, o objetivo era achar novos caminhos para o comércio com as Índias e, claro, explorar os recursos que encontrassem no continente africano. Duas forças principais estavam puxando essa história. Primeiro, a vontade de controlar rotas de comércio que eram super estratégicas. Mas o que realmente virou a chave foi a necessidade gigantesca, absurda, de mão de obra para as plantações e minas lá nas Américas. Essa demanda mudou as regras do jogo para sempre. Ok, sessão 3, a transformação do sistema. Agora a gente vai botar o antes e o depois, lado a lado, para entender o tamanho do impacto. Olha, a mudança foi drástica. Aquilo que era um sistema local, com características específicas, virou uma indústria global. A pessoa escravizada que antes podia ser um prisioneiro de guerra, por exemplo, passou a ser tratada como uma mercadoria, uma coisa. E para justificar uma brutalidade desse tamanho, foi preciso criar uma base ideológica, a ideia de raça. Vamos para a quarta sessão, global, industrial e racial. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessas três novas características que surgiram com o tráfico negreiro transatlântico. Dá para a gente pensar nisso como uma espécie de passo a passo, uma cadeia de eventos. A alta demanda por mão de obra nas Américas foi a causa inicial. Isso levou os europeus a controlarem as rotas e a transformarem o tráfico num negócio de escala industrial. E para sustentar moralmente uma coisa tão desumana, a ideologia racial foi criada como uma justificativa perfeita. Um evento foi levando ao outro. E com isso, a gente chega na ideia central de toda essa nossa análise. A Europa não criou a escravidão do zero, mas ela transformou o que existia em um sistema brutal, em escala global e, o que é fundamental, baseado na ideia de raça. Essa é a grande tese. Beleza? Agora que a gente já viu toda essa conexão de causa e consequência, que tal a gente revisar? Vamos fazer umas perguntinhas aqui, bem no estilo de vestibular e Enem, para ajudar a fixar o conteúdo. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a principal transformação que a demanda europeia causou no sistema de escravidão? Pensa bem, hein? O foco é na transformação. Seria a alternativa A, B ou C? E a resposta certa é a letra B. Transformou a escravidão em um comércio global, industrial e de base racial. E por que a B? Porque a palavra-chave aqui é transformação, né? O sistema que já existia foi totalmente remodelado na sua escala, no seu propósito e na sua ideologia para atender aos interesses econômicos europeus nas colônias. Agora, uma questão discursiva curta. O desafio aqui é resumir a ideia principal em uma única frase, conectando bem a causa e a consequência. Olha, um bom exemplo de resposta seria algo mais ou menos assim. É uma resposta direta, concisa e que traz todos os elementos essenciais que a gente viu sobre essa transformação. O que faz essa resposta ser ótima é que ela conecta direitinho a causa, a chegada europeia e suas demandas, com a consequência,
a transformação do sistema. E ainda menciona as características-chave, a escala massiva e a base racial. Perfeito! E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. Entender que o racismo e a exploração em escala industrial não são coisas naturais, mas que foram construídos historicamente para justificar um sistema econômico. Bom, isso nos ajuda a entender as raízes de muitas desigualdades que existem até hoje. Pensem nisso. Valeu e até a próxima.